Graça e paz, amados irmãos, atletas cristãos. Sou o pastor Marcelo e eu queria trazer uma reflexão ao nosso coração. Eu queria ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Nós te pedimos, em teu nome. Amém. Irmãos, nós sabemos que temos vivido momentos difíceis com essa pandemia. Esse ano foi um ano bastante difícil. Todos nós temos pedidos de oração para fazermos, seja por amigos, familiares. Algumas pessoas perderam parentes com esse vírus. E nós temos muito pedido de oração e louvado seja Deus que Ele atende o clamor dos seus filhos e Ele ouve a nossa oração. Por outro lado também nós temos muito motivo de gratidão, motivo de rendermos graças ao Senhor. A gratidão deve fazer parte da vida daqueles que amam o Senhor, daqueles que têm uma vida diante do Senhor. O verso 12 desse texto que nós lemos mostra 10 leprosos que passam entre Samaria e Galiléia e eles vêm ao encontro de Jesus clamando por misericórdia, clamando para que Deus os curasse. E Jesus dá uma ordem a esses 10 homens leprosos para que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E eles prontamente obedecem essa ordem e vão. E durante o caminho, esses 10 homens são curados. Então, a Bíblia mostra no versículo 15 e 16 que, apesar dos 10 foram curados, apenas um volta dando glória a Deus em alta voz, se prostra diante de Jesus e lhe agradece. Interessante que havia muitos leprosos em Israel. Essas pessoas eram forçadas a viver longe de Israel, eles viviam num acampamento. A lei exigia que eles, quando tivesse alguém por perto, pelo menos 100 metros, eles tinham que gritar impuro, impuro, para as pessoas saberem que eles eram leprosos. Alguns andavam com sinos no pescoço, para as pessoas saberem que eles eram pessoas impuras. E dependendo da duração da lepra, alguns perdiam nariz, orelhas, pés, o fedor era muito grande, então era um constrangimento muito grande para essas pessoas. Se nós já estamos sofrendo com essa pandemia, imagine esses homens longe das suas famílias, sem sonhos, sem perspectiva de vida, vivendo longe de todo mundo, sem um afeto. E esses homens clamam a Jesus. Eles não vão pedir a Jesus riquezas, não vão pedir a Jesus carros, mas no versículo 13 diz que eles pedem misericórdias, compaixão. Eles gritam em alta voz para que Jesus tenha compaixão deles. E o que voltou para agradecer a Deus era samaritano. Nós sabemos que os judeus eles não se davam muito com os samaritanos. E esse samaritano ele poderia ter ido primeiro,
se apresentado ao sacerdote, pega o atestado que agora era uma pessoa limpa, havia um ritual que tinha que ser feito, mas ele podia agradecer a Jesus depois. Mas ele, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a decisão desse samaritano que foi curado foi expressar a sua gratidão diante do Senhor. Meus irmãos, o maior milagre na vida não é a gente ter riquezas, não é a ausência de dificuldade, não é a gente se tornar profissional, não é a gente ter muito dinheiro. O maior milagre é o ter o coração transformado por Deus, um coração cheio de gratidão a Deus. Todos os milagres que nós presenciamos, que nós recebemos, ele tem um propósito, e o objetivo do milagre é justamente nos aproximar de Cristo, é termos um relacionamento de amizade com o Senhor. Agradecer a Deus é muito bom, mas viver uma vida grata é bem melhor. Todos esses 10 homens experimentaram o poder de Deus na sua vida. Eles podiam testificar que foram curados pelo Senhor Jesus. Esses homens não tinham esperança e agora voltam à sociedade curados. Mas eles podiam dizer isso, que foram curados por Jesus. Mas eles estavam falando de alguém que não conhecia. Eles experimentaram o poder de Deus, mas não tinham um relacionamento com o Senhor. E esse homem que voltou, esse samaritano que voltou, ele se aproxima de Jesus. E uma coisa que a gente precisa ter sempre em nossa mente é que não há felicidade longe do Senhor. Não existe. O versículo 15 diz que esse homem voltou não apenas para dizer muito obrigado. Jesus me curou, eu tenho uma vida grata. Foi muito mais do que isso. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele caiu com seu rosto aos pés de Jesus. E o objetivo do Senhor não é apenas que a gente seja alcançado por sua palavra, mas para termos um relacionamento de amizade com Ele. Eu desejo para vocês que tenham um feliz ano novo, que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês. Não deixe de buscar a Deus e de terem um coração grato diante de Deus. Que Deus os abençoe. Que a presença do Senhor se manifeste a cada dia em nossas vidas e que possamos a cada dia estar mais perto do nosso Deus. Deus abençoe, irmãos.